Olá, aqui Roseli Gimenez, no Cultura em Foco do Instituto Legos. Vocês sabem que nós sempre comentamos aqui, não é? Filmes, livros, música, locais, não é? Culturais. E hoje eu vou falar para vocês de uma obra que me causou grande impacto, muito mesmo. Eu sempre comento os livros aqui que eu leio, não é? Mas esse, sabe aquele livro que você até demora para terminar, mas não porque o livro não seja interessante, mas porque você vai apreendendo, né, amadurecendo as ideias contidas na obra. É o caso de Onde Pastam os Minotauros. Bem, a obra Onde Pastam os Minotauros é do escritor Joca Renes Terron. O livro foi publicado em 2023 pela editora Todavia. E essa obra mantém uma lógica a romances anteriores do autor. Ou seja, há sempre uma crítica a eventos recentes, que em suas obras podem parecer produtos do imaginário. Quer dizer, parece que tudo acontece lá no mundo imaginário, mas as obras se referem a coisas que estão aqui bem próximos de nós no contemporâneo. Bem, permeando essa obra, há a figura mitológica do Minotauro. Ela está muito presente, não é? Como uma metáfora. Como isso se dá? Bem, o espaço geográfico, né, onde se passa esse romance é em Mato Grosso. E, principalmente, quase o tempo todo, em um abatedouro que fornece carne para países do Oriente, enquanto as pessoas da região ficam gradeadas, né, à margem, à espera de apenas ossos para que possam matar a fome. Mesmo os trabalhadores desse abatedouro, de uma maneira geral, não é, eles precisam se arriscar à prisão, a serem presos por esconderem, algumas vezes, em suas partes íntimas, pedaços de carne, pedaços que eles levam para casa a fim de matar a fome, pelo menos de um dia, de seus filhos. Esses trabalhadores famintos e brasileiros vão aos poucos sendo substituídos por aqueles chamados de turcos. De uma maneira geral, todos são turcos, mas nós sabemos que há palestinos, não é? Há várias pessoas intituladas, generalizadas, até pejorativamente, como turcos. A maioria formada por muçulmanos que praticam a fé, enquanto degolam animais para o consumo de exportação. Não há aqui uma crítica a essas pessoas ou aos muçulmanos. É que eles têm todo um ritual, mas em seguida eles fazem o trabalho. Bem, e por que são essas pessoas que passam a substituir os brasileiros? Porque essa passa a ser uma exigência das pessoas que compram essa carne. Para que haja exportação, são necessárias essas pessoas. Então, aos poucos, os brasileiros ali vão perdendo seus empregos. Há um movimento circular daqueles animais que acaba, né? Esse movimento que acaba seguindo exatamente o mesmo movimento feito pelos humanos. Ou seja, por mais que girem e girem, eles acabam na ponta da morte por uma faca, ou na ponta da faca, e morrem. Assim é que entra pela narrativa o mito do Minotauro, uma criatura que está presente na mitologia grega
e que é conhecida por ter o corpo humano. O corpo é humano, mas a cabeça e uma cauda de touro. Um dos personagens, aliás, encarna, de certa forma, esse Minotauro. Mas, enfim, o Minotauro, no mito, ele foi aprisionado em um labirinto construído por Ícaro e Dédalo, a mando do rei de Creta, chamado Minos. Então, o Minotauro era descrito como um ser monstruoso que devorava pessoas vivas. Bem, no matadouro, os animais vivem em um labirinto por toda a pequena vida, que é pequena, a vida que eles têm da engorda à morte, né? Até serem eles mesmos devorados por humanos famintos, por aqueles que comem carne. Bem pouco pelos famintos, né? De certa forma, como diz o autor na obra, não é? O matador se torna aquilo que mata. Terrível essa expressão. O matador se torna aquilo que mata. O autor continua num outro trecho. O touro pensa que o matadouro é o labirinto, aquele do Minotauro, e o homem é o próprio Minotauro. Assim, ao touro, de fato, só lhe cabe o papel de homem. Eis a questão primordial. Aqueles animais são mortos pelos homens. No entanto, aquele trabalho escraviza e mata aqueles homens. Para além dessa questão de vida e morte no labirinto que é o matadouro, há no romance a vida mal vivida daquelas pessoas fora daquele local, fora do abatedouro. O que, por exemplo? São as próprias mortes advindas, por exemplo, da Covid-19, que mata a mulher de um dos personagens, o crente, e deixa também atingida a filha do casal, não é? E são mortes também causadas por falência de corpos sem comida. São famélicos a tentar atravessar aquela grade que dá acesso aos animais. Alguns conseguem e tiram dos animais pedaços, partes desses animais em cortes dolorosos pelos corpos. Esses animais são largados ali ainda com vida, não é? Mas com partes de seus corpos arrancadas. Então, são pobres esses animais, mas também são pobres esses seres humanos. Essa obra é necessária, eu recomendo, não é? Uma obra bastante mesmo reflexiva do que é a humanidade. Bom, o Cultura em Foco fica por aqui. A gente volta na próxima com mais cultura. Até logo mais.